Olha, se tem uma coisa que eu preciso te contar e vai doer. Vai doer porque você vai se reconhecer em cada palavra, em cada exemplo, em cada momento de autossabotagem que eu vou descrever aqui. Durante anos eu me perguntei por que exatamente quando tudo estava alinhando, quando eu finalmente estava vendo as coisas com clareza, quando minha conta estava subindo e minha confiança estava no topo, era exatamente nesse momento que eu tomava a pior decisão da minha vida. E não era uma vez, era um padrão. Um ciclo vicioso que se repetia com uma precisão assustadora. Eu subia, 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 me sentia invencível. E então, bang! Uma operação catastrófica que me devolvia para o início. E a pergunta que me atormentava era: por quê? Por que justo quando eu estava ganhando, quando tudo fazia sentido, eu cometia o erro mais estúpido possível? A resposta, meu amigo, é muito mais sinistra do que você imagina. Não é o mercado. Não é a falta de informação. Não é má sorte. É algo muito mais perigoso. Algo que mora dentro de você e que está esperando o momento perfeito para te destruir. Esse algo tem um nome: ego. E não estou falando do ego saudável, da confiança que você precisa para tomar decisões. Estou falando daquele monstro silencioso que cresce dentro de você cada vez que você acerta, cada vez que você ganha dinheiro, cada vez que alguém te elogia ou te pergunta sobre seus trades. Esse ego é sorrateiro. Ele não aparece quando você está perdendo. Não, ele é muito mais inteligente que isso. Ele espera. Ele se alimenta das suas vitórias, cresce nas sombras do seu sucesso e então, quando você está mais vulnerável, quando você baixou a guarda porque as coisas estão indo bem, ele assume o controle e te faz fazer algo completamente irracional. Deixa eu te contar sobre Roberto. Roberto era um engenheiro de Belo Horizonte, cara brilhante, mente analítica, formado pela UFMG. Ele entrou no mercado de ações em 2018 com uma abordagem metódica. Estudou durante um ano antes de arriscar o primeiro real. Criou planilhas elaboradas, sistemas de controle de risco, regras claras de entrada e saída. E funcionou. Durante 8 meses, ele foi consistentemente rentável. Nada espetacular, mas sólido. 5% ao mês, todo mês como um relógio. E então veio aquela semana em setembro de 2019. Roberto tinha identificado uma oportunidade no setor de energia. Tudo indicava uma alta. Ele entrou com sua posição normal, 2% do capital. A ação subiu 10% em 3 dias. Roberto estava radiante. Seus amigos do trabalho começaram a perguntar sobre o mercado, querendo dicas. Sua esposa comentou que talvez ele pudesse finalmente largar a engenharia e viver de trading. E foi aí que o ego sussurrou no ouvido dele. Você está vendo coisas que os outros não veem, disse o ego. Você é melhor nisso do que pensava. Essa não é só mais uma operação, é a grande oportunidade. Por que se contentar com 2% do capital quando você tem certeza absoluta? Roberto, que nunca havia quebrado suas próprias regras, que havia sido um modelo de disciplina por 8 meses inteiros, decidiu dobrar sua posição. Depois, triplicar. Ele colocou 15% do seu capital naquela única ação. E, não satisfeito, usou margem para alavancar ainda mais. Na segunda-feira seguinte, a empresa anunciou uma investigação regulatória inesperada. A ação despencou 28% na abertura. Com a alavancagem, Roberto perdeu não apenas aquele capital, mas mais da metade de toda a sua conta. 8 meses de trabalho disciplinado, de crescimento consistente, de fazer tudo certo, evaporaram em uma manhã. E quando eu conversei com Roberto semanas depois, sabe o que ele me disse? Ele disse que, no momento em que estava aumentando a posição, uma voz pequena dentro dele estava gritando que aquilo estava errado, mas o ego era mais alto. O ego tinha assumido o controle. Essa história não é única. Eu vi isso acontecer dezenas de vezes. Centenas. E aconteceu comigo mais vezes do que eu gostaria de admitir. Então deixa eu te explicar exatamente como esse mecanismo funciona. Porque se você entender isso, se você realmente compreender a dinâmica de como seu ego te sabota, você tem uma chance de evitar o mesmo destino. O ego opera em 3 fases distintas, e a beleza sinistra desse processo é que cada fase te prepara perfeitamente para a próxima, como um funil que te leva direto para o desastre. A primeira fase eu chamo de a construção da narrativa. Veja, todo ser humano precisa de uma narrativa para a sua vida.
Uma história que explique quem ele é e por que as coisas acontecem com ele. Quando você começa a ter sucesso no trading, quando suas operações começam a funcionar, seu cérebro automaticamente começa a construir uma narrativa para explicar esse sucesso. E aqui está o problema. Em vez de atribuir seu sucesso a fatores como gestão de risco adequada, timing favorável do mercado ou simplesmente sorte estatística, seu ego constrói uma narrativa muito mais sedutora. Ele te diz que você está ganhando porque você é especial, porque você tem um talento único, porque você consegue ver padrões que outros não veem, porque você tem uma intuição superior. E com cada trade vencedor, essa narrativa se fortalece. Eu lembro quando isso aconteceu comigo pela primeira vez. Era 1891. Eu tinha apenas 14 anos, trabalhando numa corretora em Boston, anotando cotações num quadro. Eu comecei a perceber padrões nos movimentos dos preços. Fiz algumas apostas pequenas no meu caderninho, só anotando, fingindo que estava operando. Acertei 7 em sequência, e meu cérebro adolescente imediatamente construiu a narrativa. Eu tenho um dom. Eu vejo coisas que adultos com décadas de experiência não conseguem ver. Aquela narrativa era intoxicante. Ela me fazia sentir importante, especial, destinado à grandeza. E quando finalmente coloquei dinheiro real e ganhei, a narrativa se solidificou como concreto. Eu não era mais apenas um garoto sortudo. Eu era um gênio precoce do mercado. Você vê o perigo? A narrativa transformou sorte e timing em identidade. E uma vez que algo se torna parte da sua identidade, você vai defendê-la irracionalmente. A segunda fase é o que eu chamo de o efeito de confirmação em espiral. Uma vez que seu ego construiu essa narrativa de que você é especial, de que você tem um talento único, ele começa a filtrar toda a informação através dessa lente. Você começa a prestar mais atenção aos trades que você acertou do que aos que você errou. Você lembra com detalhes vívidos daquela vez que você previu uma reversão que ninguém mais viu vindo. Mas, convenientemente, esquece as 3 vezes que você saiu cedo demais ou ficou tempo demais. Seu ego também começa a reinterpretar suas perdas de maneiras que protegem a narrativa. Quando você perde, não é porque sua análise estava errada. É porque houve um evento imprevisível, ou porque você não seguiu seu instinto, ou porque o mercado estava manipulado. Sempre há uma desculpa externa que mantém intacta a crença de que você, no fundo, ainda é especial. Essa espiral de confirmação é insidiosa porque é completamente inconsciente. Você não percebe que está fazendo isso. Seu cérebro está apenas protegendo a narrativa que ele construiu. E quanto mais você ganha, mais forte fica essa espiral. Cada vitória é evidência adicional da sua habilidade superior. Cada perda é uma anomalia que pode ser explicada, que aos poucos, imperceptivelmente, você começa a acreditar que as regras normais não se aplicam a você. Que outros traders precisam ser cautelosos, disciplinados, conservadores. Mas você não. Você é diferente. Você tem um talento que os isenta das limitações ordinárias. A terceira fase, e a mais perigosa, é o que eu chamo de o momento da suprema confiança. Este é o ponto exato onde o desastre acontece. É quando seu ego atingiu seu pico de inflação. Quando a narrativa que você construiu sobre si mesmo está mais sólida, quando a espiral de confirmação te convenceu completamente da sua superioridade. E é exatamente aqui, neste ponto de máxima confiança, que você vai cometer o erro fatal. Por quê? Porque a suprema confiança te faz acreditar que você transcendeu as regras. Todas aquelas diretrizes de gestão de risco que você estabeleceu, quando era mais humilde, mais cauteloso, mais racional, de repente parecem desnecessárias. Essas regras são para pessoas que não têm certeza. Seu ego sussurra. Mas você tem certeza. Você viu esse padrão 1000 vezes. Você sabe exatamente o que vai acontecer. Por que limitar seu potencial com regras conservadoras quando você tem essa oportunidade clara na sua frente? E é aí que você faz. Você quebra suas próprias regras. Você arrisca demais. Você usa a alavancagem que jurou nunca usar. Você ignora sinais de alerta que em qualquer outro momento fariam você pausar. Porque seu ego te convenceu de que desta vez é diferente. Desta vez, você realmente sabe. E o mercado, indiferente, cruel, perfeitamente amoral, te esmaga. Deixa eu te contar sobre Marina. Marina era uma advogada de São Paulo, especializada em direito corporativo. Mulher incrivelmente inteligente, meticulosa, o tipo de pessoa que lia cada contrato 3 vezes antes de assinar. Ela entrou no mercado de opções em 2020, durante a pandemia. Começou pequeno, estudou obsessivamente e, para sua surpresa, descobriu que tinha jeito para aquilo. Em 6 meses, ela havia transformado R$30 mil em 150 mil. Marina me disse que naquele período, ela se sentia mais viva do que nunca se sentiu no direito. Ela acordava animada para ver o mercado abrir. Estudava estratégias até tarde da noite. Seus colegas do escritório começaram a pedir conselhos sobre investimentos. Um sócio do escritório até sugeriu que ela considerasse largar a advocacia e gerenciar dinheiro profissionalmente. E Marina, que sempre foi pragmática e pé no chão, começou a considerar seriamente essa possibilidade. Então, em novembro de 2020, Marina identificou o que ela chamou de a Operação Perfeita.
Era uma estratégia de opções em uma empresa de tecnologia que estava para reportar resultados. Todos os indicadores técnicos apontavam na mesma direção. O sentimento do mercado estava alinhado. As opções estavam precificadas de um jeito que oferecia uma relação risco-retorno absurda. Marina estava tão convencida que essa era a oportunidade da vida dela que fez algo que nunca havia feito antes. Ela usou não apenas todo o seu capital de trading, mas também pegou emprestado dinheiro de uma linha de crédito pessoal, R$ 40 mil adicionais. Ela me disse depois que quando estava fazendo isso, ela sentia uma excitação quase eufórica, como se o universo estivesse se alinhando para ela. Como se todos aqueles meses de estudo e preparação tivessem sido para esse momento exato. Seu ego estava cantando uma sinfonia de certeza absoluta. A empresa reportou resultados ligeiramente abaixo das expectativas. Não foi um desastre, não foi uma fraude, foi apenas um pouco aquém do que o mercado esperava. Mas foi suficiente. As ações caíram 12%. Com a estrutura de opções que Marina havia montado e a alavancagem que ela havia usado, ela perdeu tudo. Os 150 mil que havia construído, mais os 40 mil emprestados. Ela ficou devendo dinheiro, não apenas sem capital para operar. Quando Marina me ligou chorando naquela noite, ela disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ela disse: Jesse, no momento em que eu estava fazendo aquela operação, alguma parte de mim sabia que estava errado. Mas era como se eu estivesse assistindo outra pessoa fazer aquilo. Como se eu tivesse perdido o controle do meu próprio julgamento. E é exatamente isso que o ego faz. Ele te sequestra. Ele assume o controle no momento mais crítico. Agora você pode estar pensando: ok, entendi. O ego é perigoso. Mas como eu combato isso? Como eu evito cair nessa armadilha? E essa é a pergunta de US$ 100 milhões, não é? Porque não basta saber que o ego é o inimigo. Você precisa de estratégias concretas, práticas, para neutralizar esse inimigo antes que ele te destrua. A primeira estratégia é o que eu chamo de distanciamento emocional sistemático. Você precisa criar uma separação deliberada entre você e seus resultados. Isso significa que quando você ganha, você não celebra como se você tivesse feito algo extraordinário. E quando você perde, você não se castiga como se fosse um fracasso pessoal. Você trata cada operação como um experimento científico, um ponto de dados em uma série maior. Eu desenvolvi um ritual que me salvou inúmeras vezes. Depois de cada sessão de trading, eu escrevia em um diário, mas não escrevia sobre quanto eu ganhei ou perdi. Escrevia sobre como eu me senti durante as operações. Escrevo se eu segui meu plano ou se desviei. Escrevia se houve algum momento onde eu senti aquela sensação de certeza absoluta, que é o sinal de alerta do ego assumindo o controle. Esse ritual de escrita criava uma pausa, um espaço entre a ação e a reflexão. E nesse espaço eu podia observar meu ego tentando construir narrativas. Eu podia ver quando ele estava tentando me convencer de que eu era especial. E ao simplesmente observar isso, ao nomear o que estava acontecendo, eu tirava o poder dele. Porque o ego opera melhor nas sombras, no inconsciente. Quando você brilha uma luz nele e diz: ah, olha só, meu ego está tentando me convencer de que sou um gênio porque acertei 3 trades seguidos, ele perde força. A segunda estratégia é ter o que eu chamo de âncoras de realidade. Essas são pessoas em sua vida que têm permissão explícita para te chamar quando você está começando a acreditar no seu próprio hype. Não podem ser pessoas que admiram você ou que estão impressionadas com seu sucesso no trading. Precisam ser pessoas que te conhecem bem o suficiente para ver quando você está mudando, quando você está começando a ficar arrogante ou imprudente. Eu tinha um amigo em Boston, Patrick, um contador irlandês com uma visão extremamente cínica da natureza humana. Patrick não sabia nada sobre mercados, mas ele conhecia pessoas. E eu dei a ele uma autorização muito específica. Eu disse: Patrick, se você me ver falando sobre trading com aquele tom de certeza absoluta, se você me ver começando a fazer planos grandiosos, baseados em assumir que eu vou continuar ganhando, quero que você me diga que eu estou sendo um idiota arrogante. E Patrick fez exatamente isso várias vezes ao longo dos anos. Houve uma ocasião em 1906, onde eu estava contando para ele sobre uma série de operações exitosas em ferrovias. E eu estava claramente me gabando, claramente acreditando que eu havia descoberto algo que outros não entendiam. Patrick me olhou com aqueles olhos irlandeses céticos e disse: Jesse, você está falando como aqueles idiotas que ganham na loteria e acham que tem um sistema. Você teve sorte. Aceite isso e mantenha sua humildade, ou o mercado vai te ensinar essa lição de uma forma muito mais cara. Aquilo me irritou profundamente. Meu ego odiou cada palavra, mas era exatamente o que eu precisava ouvir. Patrick era minha âncora de realidade. Ele me puxava de volta quando eu começava a flutuar para aquele espaço perigoso de suprema confiança. Você precisa de alguém assim na sua vida. Alguém que não está impressionado com você, que não ganha nada com bajular seu ego, que vai te dizer a verdade mesmo quando dói. A terceira estratégia, e talvez a mais importante, é o que eu chamo de rituais de humildade forçada. Você precisa criar práticas regulares que te lembrem da sua falibilidade, que te coloquem de volta no lugar,
que impeçam seu ego de construir aquela narrativa perigosa de superioridade. E isso precisa ser especialmente intenso, exatamente quando você está ganhando, quando tudo está indo bem, porque é aí que o perigo é maior. Uma coisa que eu faço religiosamente é reler meus maiores erros. Eu tenho um arquivo, literalmente páginas e páginas documentando. Cada vez que eu fui arrogante, cada vez que quebrei minhas regras, cada vez que deixei meu ego assumir o controle e paguei o preço. E quando estou em uma sequência de vitórias, quando começo a sentir aquela sensação perigosa de invencibilidade, eu paro tudo e leio aquele arquivo inteiro. Eu leio sobre aquela vez em 1907, quando eu estava tão convencido de que algodão ia subir, que coloquei uma posição que representava 80% do meu capital. Eu leio as anotações detalhadas que fiz sobre como me senti quando o mercado virou contra mim, sobre o pânico, sobre a impotência, sobre a humilhação. Eu forço a mim mesmo a reviver aquela dor, porque essa dor é o antídoto contra a arrogância. Outra prática que implementei é o que chamo de exercício de cenário inverso. Sempre que estou prestes a fazer uma operação grande, especialmente quando me sinto muito confiante sobre ela, eu paro e gasto 30 minutos fazendo o exercício oposto. Eu construo no papel o argumento mais forte possível para por que eu estou completamente errado. Eu imagino todos os cenários onde minha análise está falha. Eu busco ativamente por informações que contradizem minha tese. Esse exercício é brutalmente desconfortável, porque seu ego odeia. Seu ego quer que você se apegue à narrativa de certeza. Ele não quer considerar que você pode estar errado, mas forçar você mesmo a fazer isso, a genuinamente tentar destruir sua própria tese antes de colocar dinheiro nela, é uma das defesas mais poderosas contra o ego que eu conheço. E aqui está o interessante. Muitas vezes, depois de fazer esse exercício, eu decido não fazer a operação, ou fazer uma versão muito menor dela, porque ao forçar meu cérebro a considerar o outro lado, eu quebro o feitiço da certeza absoluta. Agora, deixa eu te contar algo que a maioria das pessoas não quer ouvir. Mesmo com todas essas estratégias, mesmo conhecendo todos esses mecanismos, você ainda vai cair na armadilha do ego às vezes. Não sempre, mas às vezes. Porque o ego não é algo que você derrota permanentemente. É uma força constante que você tem que gerenciar ativamente pelo resto da sua carreira. É como a gravidade. Você não vence a gravidade, você aprende a trabalhar com ela. Eu caí nessa armadilha em 1929, mesmo depois de décadas de experiência. Eu tinha construído e perdido fortunas múltiplas vezes. Eu havia escrito sobre os perigos do ego, sobre a importância da humildade. E ainda assim, naquele ano fatídico, meu ego me convenceu de que eu podia prever o fundo do mercado após o crash de outubro. Eu estava tão certo, tão absolutamente convencido de que eu entendia o que estava acontecendo, que cometi alguns dos piores erros da minha carreira. O que mudou não foi que eu finalmente derrotei meu ego. O que mudou foi que eu aprendi a reconhecer os sinais cada vez mais cedo, a apertar o freio antes de acelerar completamente rumo ao desastre. Agora, quando sinto aquela sensação de certeza absoluta, quando meu peito se enche daquela confiança intoxicante, eu reconheço imediatamente. Isso é meu ego falando. Eu estou em perigo agora. E aqui está uma verdade que levei décadas para aceitar completamente. Os melhores traders não são aqueles com os egos menores. São aqueles que desenvolveram a habilidade de observar seu próprio ego como se fosse um objeto externo, algo que eles podem estudar e gerenciar em vez de algo que eles são. É uma forma de metaconsciência, de estar ciente dos seus próprios processos mentais enquanto eles estão acontecendo. Pensa assim. Imagine que você tem um cachorro grande e poderoso. Esse cachorro é seu ego. Ele é forte, tem vontade própria, pode ser agressivo quando provocado. Agora você tem duas opções. A primeira opção é fingir que o cachorro não existe, deixá-lo solto e esperar que ele não cause problemas. Essa é a estratégia da maioria dos traders. Eles ignoram seu ego, assumem que podem confiar em seus instintos e então ficam surpresos quando o cachorro morde alguém. A segunda opção é reconhecer que o cachorro existe, estudar seu comportamento, aprender o que o provoca, manter uma coleira firme nele e nunca jamais baixar a guarda completamente. Essa é a estratégia dos traders que sobrevivem a longo prazo. Eles sabem que o ego está sempre lá, sempre procurando uma oportunidade de assumir o controle. Então eles desenvolvem sistemas, rituais e práticas para manter esse ego sob controle. E vou te dizer mais uma coisa, que é absolutamente crítica. Quanto melhor você fica no trading, quanto mais sucesso você tem, mais perigoso seu ego se torna. Porque agora ele tem evidência real para trabalhar. Ele pode apontar para seu track record e dizer: veja, você realmente é bom nisso. Você realmente vê coisas que outros não veem. E essa narrativa, quando apoiada por resultados reais, é quase impossível de resistir. Eu vi traders incrivelmente talentosos, pessoas que tiveram anos de resultados extraordinários, se autodestruírem completamente porque deixaram seu ego crescer proporcionalmente ao seu sucesso. Eles começaram acreditando que eram imortais,
que haviam transcendido as regras normais do mercado. E o mercado, sendo o grande equalizador que é, eventualmente os humilhou de formas espetaculares. Então aqui está o que eu quero que você entenda com absoluta claridade. Seu maior perigo não é quando você está perdendo. Quando você está perdendo, você é cauteloso, humilde, cuidadoso. Seu maior perigo é quando você está ganhando. É quando tudo está funcionando. Quando você está naquela sequência de vitórias. Quando as pessoas estão te elogiando. Quando você olha sua conta e vê números que você nunca imaginou ver. Esse é o momento de máximo perigo. Esse é o momento quando você precisa apertar seus controles de risco, não afrouxá-los. Quando você precisa se tornar mais conservador, não mais agressivo. Quando você precisa questionar suas convicções mais fortemente, não abraçá-las com mais fervor. E eu sei que isso vai contra todo o instinto que você tem. Quando as coisas estão indo bem, todo o seu ser quer acelerar, quer colocar mais dinheiro em jogo, quer maximizar essa fase de ouro. Mas esse instinto é exatamente a voz do seu ego tentando te destruir. A verdade mais dura que eu posso te oferecer é esta. Você vai se auto-sabotar. Não é uma questão de se, é uma questão de quando. Seu ego vai assumir o controle em algum momento e vai te fazer algo irracional. A única questão é quanto dano você permite que isso cause. Você pode deixar que seja um erro pequeno, uma perda contida, uma lição cara, mas não fatal. Ou você pode deixar que seja uma catástrofe completa, que te coloca fora do jogo permanentemente. A diferença entre esses dois resultados não é talento, não é inteligência, não é experiência. É vigilância. É a disposição de ser brutalmente honesto consigo mesmo sobre o que você está sentindo e por quê. É a coragem de dizer, eu estou me sentindo confiante demais agora, o que significa que preciso desacelerar, quando cada fibra do seu ser quer acelerar. Eu tenho agora mais de 70 anos. Passei mais de meio século neste jogo. Fiz e perdi fortunas múltiplas. E eu te digo com toda certeza, eu ainda tenho que gerenciar meu ego todos os dias. Ele não desaparece. Ele não fica mais fraco. Se algo, ele fica mais sofisticado, mais sutil em suas táticas. Mas eu aprendi a reconhecer sua voz. E quando eu a ouço, dizendo coisas bonitas e sedutoras sobre como eu sou especial, sobre como essa oportunidade é óbvia demais para perder, sobre como as regras normais não se aplicam desta vez, eu sei exatamente o que fazer. Eu paro, respiro. E lembro que o mercado não se importa com minha narrativa sobre mim mesmo. Não se importa com minha sequência de vitórias. Não se importa com quantas pessoas me chamam de gênio. O mercado é completamente, brutalmente indiferente. E nessa indiferença está tanto o perigo quanto a justiça. Porque se você pode manter seu ego sob controle, se você pode operar com humildade, mesmo quando está ganhando, o mercado vai te recompensar. Não porque você é especial, mas porque você está fazendo as coisas certas pelas razões certas. E no final das contas, talvez essa seja a maior lição de todas. O trading não é sobre provar que você é inteligente ou especial. É sobre fazer as coisas certas de forma consistente, sem drama, sem apego emocional aos resultados. É um jogo de sobrevivência onde o maior obstáculo é você mesmo. E se você consegue sair do seu próprio caminho, se consegue silenciar seu ego tempo suficiente para deixar que a lógica e a disciplina guiem suas ações, então você tem uma chance. Uma chance real. Mas apenas uma chance, porque neste jogo não há garantias. Nunca houve, nunca haverá. E qualquer pessoa que te diga o contrário está vendendo algo ou está prestes a aprender uma lição muito cara. Vou te contar algo que observei durante 15 anos, operando ao lado dos melhores e dos piores traders que você possa imaginar. Algo que ninguém menciona nos seminários caros, que não aparece em nenhum curso online e que os vendedores de sonhos jamais revelarão porque destruiria completamente o modelo de negócio deles. A diferença entre um trader profissional e todos os outros não está na estratégia que usa, não está no capital que possui, não está sequer na experiência acumulada. A diferença real, a que separa os 5% que sobrevivem dos 95% que desaparecem, é algo muito mais sutil e infinitamente mais poderoso. É um comportamento silencioso. Um modo de ser que você não consegue falsificar, não consegue comprar e definitivamente não consegue fingir por muito tempo. Deixa eu te mostrar exatamente do que estou falando. Em 2003, eu dividia uma sala de operações em Chicago com cerca de 40 traders. Todos tinham acesso às mesmas telas, às mesmas informações, aos mesmos gráficos em tempo real. Alguns desses caras eram formados em engenharia pelo MIT.
Outros vinham de famílias ricas, com conexões em Wall Street. Alguns eram simplesmente jovens famintos, tentando mudar suas vidas. E sabe o que aconteceu? Ao final de 2 anos, apenas 3 deles ainda estavam operando. 3 de 40. Os outros haviam desaparecido, engolidos pelo mercado, cada um carregando uma história de por que não funcionou para eles. Mas aqui está o interessante. Os 3 que sobreviveram não eram os mais inteligentes, não eram os que tinham mais dinheiro, não eram os que passavam mais horas estudando indicadores técnicos. Na verdade, um deles mal tinha terminado o ensino médio. O que esses 3 tinham em comum era algo que eu só consegui identificar anos depois, quando finalmente entendi o que estava vendo. Eles possuíam aquilo que eu chamo de comportamento silencioso. E vou te explicar exatamente o que isso significa. Quando o mercado abria todas as manhãs, a sala explodia em atividade. Pessoas gritando, telefones tocando, ordens sendo disparadas em todas as direções. A energia era elétrica, viciante, intoxicante. E no meio desse caos, enquanto todos os outros estavam agindo, reagindo, entrando e saindo de posições freneticamente, aqueles 3 traders simplesmente observavam. Eles não faziam nada. Ficavam ali sentados, olhos fixos nas telas, mas suas mãos não tocavam o teclado. Não entravam em operações só porque o mercado estava se movendo. Não perseguiam preços. Não tentavam capturar cada oscilação. No começo, eu achava que eles eram lentos, hesitantes, talvez até com medo. Eu pensava que estava perdendo oportunidades, enquanto eu mesmo entrava e saía de 10 operações antes do almoço. Mas então, comecei a notar um padrão perturbador. Ao final do dia, enquanto eu tinha realizado 15 operações e terminado praticamente no 0 a 0, esses caras silenciosos haviam feito talvez 2 operações e estavam consistentemente no positivo. Não eram ganhos espetaculares, entende? Não eram os números que você vê nas propagandas. Eram ganhos constantes, previsíveis, sustentáveis. E foi aí que caiu a ficha. Eles não estavam sendo lentos. Eles estavam sendo seletivos. Havia uma diferença abismal entre as duas coisas que eu não conseguia enxergar porque estava obcecado com ação, com fazer algo, com sentir que estava trabalhando. Mas esses traders profissionais entendiam uma verdade fundamental que me levou anos para aceitar. O mercado não te paga por estar ocupado. O mercado te paga por estar certo no momento certo. E estar certo no momento certo requer algo que vai contra todos os seus instintos como ser humano. Requer que você fique quieto a maior parte do tempo. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Havia um cara chamado Marcos na sala, um ex-professor de história que havia decidido tentar o trading aos 38 anos. Marcos era o epítome do comportamento silencioso. Ele chegava às 7 da manhã, 2 horas antes da abertura do mercado. Passava essas 2 horas apenas olhando gráficos, fazendo anotações à mão em um caderno velho. Quando o mercado abria, ele continuava observando. Às vezes ficava a manhã inteira sem fazer uma única operação. Nada. Zero. Enquanto o resto de nós estava freneticamente tentando capturar movimentos. Marcos simplesmente esperava. Um dia, não aguentei e perguntei a ele o que diabos ele estava fazendo. Por que não operava? Por que desperdiçava tantas horas apenas olhando? E ele me deu uma resposta que nunca esqueci. Ele disse: "Eu não estou esperando por uma oportunidade de operar. Estou esperando por uma operação que seria estúpido não fazer." Essa frase mudou completamente minha perspectiva. Porque a maioria dos traders, incluindo eu naquela época, opera porque quer operar, porque está entediado, porque precisa sentir que está fazendo alguma coisa, porque confunde atividade com produtividade. Mas os profissionais, eles operam apenas quando as condições se alinham de tal forma que o risco, o retorno, está tão obviamente a seu favor que seria irresponsável não entrar. E aqui está a parte que ninguém te conta. Essas oportunidades são raras, extremamente raras. Se você está fazendo 10 operações por dia, 15, 20, eu posso te garantir com absoluta certeza que a maioria delas não são operações de alta probabilidade. São operações de tédio, operações de ego, operações de esperança. São apostas disfarçadas de estratégia. E o mercado, esse professor cruel e implacável, vai te cobrar caro por cada uma delas. Marcos fazia talvez 3 operações por semana. 3. E no final do mês, ele estava consistentemente entre os traders mais rentáveis da sala. Não porque fosse mais esperto, não porque tivesse informação privilegiada, mas porque cada uma daquelas 3 operações tinha sido meticulosamente esperada, cuidadosamente planejada e executada apenas quando todas as suas condições foram satisfeitas. Ele não forçava o mercado a lhe dar oportunidades, ele esperava que o mercado as oferecesse. Agora, deixa eu te contar o que acontecia com os traders que não tinham esse comportamento silencioso. Havia um jovem chamado Bruno, 23 anos, recém-formado em economia. Inteligente, ambicioso, cheio de energia. Bruno operava como se estivesse em guerra com o mercado. Ele entrava em posições agressivamente, dobrando quando estava perdendo, convencido de que tinha razão e o mercado estava errado. Ele não conseguia ficar parado. Para ele, não operar significava não trabalhar, e não trabalhar significava estar perdendo dinheiro. Em 6 meses, Bruno havia queimado todo o seu capital inicial
e mais o dinheiro que seu pai lhe emprestou. E sabe qual foi a tragédia? Bruno provavelmente tinha mais conhecimento técnico do que Marcos. Ele conhecia todos os indicadores, todos os padrões, todas as estratégias complexas. Mas ele não tinha o comportamento silencioso. Ele não conseguia ficar quieto. Ele não conseguia esperar. E no trading, a incapacidade de esperar é uma sentença de morte. Então, o que exatamente é esse comportamento silencioso que estou descrevendo? Não é apenas sobre fazer menos operações, embora isso seja parte disso. É sobre desenvolver uma relação completamente diferente com o ato de operar. É sobre entender, no nível mais profundo, que sua inatividade não é fraqueza, é força. Que sua paciência não é passividade, é estratégia. Que sua capacidade de não fazer nada, quando não há nada a ser feito, é talvez a habilidade mais valiosa que você pode possuir. Os traders amadores pensam que o trabalho está em analisar gráficos, estudar notícias, executar operações. E sim, tudo isso faz parte. Mas os profissionais sabem que o verdadeiro trabalho está em controlar o impulso de agir quando não deveria. Está em sentar sobre suas mãos quando todo seu corpo está gritando para você fazer algo. Está em aceitar que hoje não é o dia, esta semana não é a semana e que está perfeitamente bem. Eu aprendi isso da maneira mais cara possível. Durante meus primeiros 3 anos operando, eu era como um hamster em uma roda. Trabalhava 16 horas por dia, fazia 50, 60 operações por semana, estudava cada movimento do mercado com intensidade obsessiva. E sabe qual foi meu resultado líquido após 3 anos? Prejuízo. Não um prejuízo pequeno. Um prejuízo que consumiu todas as minhas economias e me deixou endividado. Foi só quando bati no fundo do poço, quando não tinha mais dinheiro para continuar operando dessa forma, que algo mudou. Fui forçado a desacelerar, não por escolha, mas por necessidade. Com capital limitado, eu não podia dar ao luxo de fazer operações mediocres. Cada operação precisava contar. E foi nessa limitação forçada que descobri o comportamento silencioso. Comecei a fazer apenas 1 ou 2 operações por semana. No início foi torturante. Minha mente inventava 1000 razões para entrar em posições. Via padrões onde não existiam, encontrava justificativas elaboradas para operações que eram claramente impulsivas. Mas eu me forcei a resistir. Me forcei a sentar e observar sem agir. E algo fascinante começou a acontecer. Quando você para de operar freneticamente, quando você realmente apenas observa o mercado, sem a pressão de ter que fazer algo a respeito, você começa a ver coisas que eram invisíveis antes. Você começa a notar os padrões reais, não os que você quer ver, mas os que realmente existem. Você começa a sentir o ritmo do mercado, a perceber quando ele está hesitante, quando está confiante, quando está prestes a fazer um movimento significativo. É como a diferença entre tentar ter uma conversa profunda em uma festa barulhenta versus conversar em um lugar tranquilo. Na festa, você capta fragmentos, pedaços de informação, mas nunca a mensagem completa. No silêncio, você ouve tudo, e o mercado está constantemente falando, constantemente transmitindo informação. Mas você só consegue ouvi-lo quando para de gritar suas próprias opiniões de volta para ele. Então, eu desenvolvi um processo, um conjunto de regras inflexíveis que me forçavam a incorporar esse comportamento silencioso. Regra número 1. Nunca opero na primeira hora após a abertura do mercado. Nunca. Não importa o que esteja acontecendo. Não importa quão óbvia pareça a oportunidade. A primeira hora é caótica, emocional, cheia de armadilhas. Deixo o mercado se acalmar, deixo os amadores fazerem suas apostas impulsivas e só então considero entrar. Regra número 2. Antes de qualquer operação, preciso escrever à mão a razão exata de por que estou entrando. Onde está meu stop? Qual é meu alvo? E quanto estou disposto a perder? Se não consigo articular isso claramente no papel, não entro na operação. Este simples ato de escrever força uma pausa, cria um momento de reflexão entre o impulso e a ação. E nesse momento, frequentemente percebo que a operação que parecia tão óbvia é na verdade duvidosa. Regra número 3. Tenho um número máximo de operações permitidas por semana. 4. Isso mesmo, apenas 4. Não importa quantas oportunidades eu veja. Não importa quantas vezes minha mente me diga que esta é diferente. 4 operações. Ponto final. Esta limitação artificial me força a ser extremamente seletivo. Me força a esperar pelas melhores configurações, porque sei que não posso desperdiçar minhas operações em nada menos que excepcional. E sabe o que aconteceu quando implementei essas regras? Minha rentabilidade explodiu. Não porque eu fiquei mais inteligente da noite para o dia, não porque descobri algum segredo oculto do mercado, mas simplesmente porque parei de fazer todas as operações ruins que estava fazendo antes. As operações impulsivas, as operações de tédio, as operações de recuperação após perdas. Eliminei toda essa porcaria e fiquei apenas com as operações de alta qualidade. Mas aqui está o desafio real. Implementar essas regras é fácil. O difícil é viver com elas dia após dia, semana após semana, quando você vê o mercado se movendo e você não está dentro. Quando você vê outros traders fazendo dinheiro
e você está sentado de fora. Quando você passa dias inteiros sem fazer uma única operação e começa a questionar se está realmente trabalhando ou apenas sendo preguiçoso. Esta é a verdadeira batalha. Não é contra o mercado. É contra você mesmo. É contra seu ego que precisa estar certo. É contra seu desejo de ação que confunde movimento com progresso. É contra seu medo de perder oportunidades que te faz entrar em operações mediocres. O comportamento silencioso requer que você vença todas essas vozes internas, todos esses impulsos primitivos, e confie em algo que não é natural, que na verdade vai contra a sua biologia. Requer que você confie na paciência. Conheci um trader em Boston chamado Alberto que levou isso a um nível extremo. Alberto operava apenas ouro, nada mais. E ele fazia em média 6 operações por ano. 6. O cara passava meses inteiros apenas observando, esperando, estudando, e quando ele finalmente entrava, colocava uma posição significativa, porque tinha absoluta convicção baseada em meses de observação. Alberto me disse uma vez: eu não opero para me manter ocupado. Eu opero para ficar rico. E ficar rico requer paciência infinita e ação ocasional e decisiva. Ele estava certo. Pensa sobre os maiores investidores e traders da história. Warren Buffett fala sobre esperar pela bola perfeita para rebater. George Soros fazia pouquíssimas operações grandes ao longo de um ano. Paul Tudor Jones é conhecido por passar semanas inteiras sem fazer nada. O que todos eles têm em comum? Comportamento silencioso. Eles entendem que no trading, menos realmente é mais. Agora vou te contar algo que pode mudar completamente como você vê sua carreira no trading. O comportamento silencioso não é apenas uma técnica, é um indicador de maturidade emocional. É um sinal de que você evoluiu de um apostador disfarçado de trader para um verdadeiro profissional. E essa evolução é visível. Você consegue identificar imediatamente quem tem e quem não tem, apenas observando como eles reagem ao mercado. O trader amador está constantemente reagindo. Preços sobem, ele compra. Preços caem, ele vende, ou entra em pânico. Ele é como uma folha ao vento, movido por cada rajada de volatilidade. Ele posta freneticamente em redes sociais, sobre cada operação, cada pensamento, cada análise. Ele precisa dessa validação externa constante, porque internamente ele não tem certeza do que está fazendo. O trader profissional, por outro lado, é como uma rocha no meio de um rio. O mercado flui ao seu redor, às vezes violentamente, mas ele permanece imóvel até que reconhece a condição exata que está esperando. E quando essa condição aparece, ele age com velocidade e precisão. Mas até esse momento, ele é praticamente invisível. Você não o vê postando análises. Você não o vê proclamando suas operações. Você não o vê reagindo a cada tweet ou notícia. Essa invisibilidade, esse silêncio, é poder puro. Porque quando você não está constantemente transmitindo suas intenções, quando você não está comprometido publicamente com uma posição, você mantém total flexibilidade mental. Você pode mudar de ideia sem ego. Você pode admitir que estava errado sem humilhação pública. Você pode esperar indefinidamente sem ter que justificar sua inação para ninguém. Eu aprendi isso observando uma trader em São Paulo chamada Vitória. Ela operava Ibovespa com um estilo tão minimalista que parecia quase zen. Vitória poderia passar 2 semanas inteiras sem fazer uma operação. E quando alguém perguntava por que ela não estava operando, ela simplesmente respondia: porque não há nada a fazer. Não com arrogância, não com incerteza, mas com uma serenidade absoluta. Ela havia internalizado completamente que não operar quando as condições não são ideais é tão importante quanto operar quando elas são. E aqui está a ironia cruel. Os traders que têm dificuldade com o comportamento silencioso são geralmente os que mais precisam dele. São aqueles que operam compulsivamente, que não conseguem desligar, que verificam seus celulares no meio da noite. Eles estão viciados na adrenalina, no drama, na montanha-russa emocional. E esse vício está matando suas contas lentamente. Se você se reconheceu em alguma parte desta descrição, se sentiu um aperto no estômago ao perceber que é você quem estou descrevendo, então presta atenção no que vou te dizer agora. Você pode mudar. Eu mudei. Dezenas de traders que conheci mudaram, mas requer uma decisão consciente e um comprometimento inflexível de fazer as coisas diferente, mesmo quando tudo em você está gritando para voltar aos velhos hábitos. Comece pequeno. Comprometa-se a esperar pelo menos 30 minutos antes de entrar em qualquer operação que você identificou. Use esses 30 minutos para escrever sua análise, para questionar suas suposições, para procurar ativamente razões de por que você não deveria entrar. Essa pausa simples eliminará uma porcentagem enorme de suas operações ruins. Depois, estabeleça um limite semanal de operações. Não importa o número, desde que seja significativamente menor do que você está fazendo agora. Se você faz 20 operações por semana, reduza para 10. Se faz 10, reduza para 5. Essa limitação artificial vai te forçar a desenvolver critérios mais rigorosos para suas entradas. E, finalmente, o mais importante de tudo, comece a medir seu sucesso não pelo número de operações que faz,
ou até pelo dinheiro que ganha, mas pela qualidade do seu processo. Você seguiu suas regras? Você esperou pelas suas condições? Você resistiu aos impulsos? Se a resposta for sim, então foi um dia bem-sucedido, mesmo que você não tenha feito uma única operação. Porque aqui está a verdade final que levei 15 anos para aceitar completamente. O trading não é sobre dominar o mercado, é sobre dominar a si mesmo. É sobre construir o tipo de disciplina mental, paciência e controle emocional que permite você funcionar em um ambiente de incerteza absoluta, sem perder sua sanidade ou sua conta. O comportamento silencioso é a manifestação externa desse domínio interno. Quando você vê um trader que consegue sentar-se calmamente enquanto o mundo ao seu redor está em caos, quando você vê alguém que pode resistir à tentação de agir quando todos os outros estão agindo, você está vendo alguém que entendeu o jogo real. E o jogo real nunca foi sobre quanto você ganha em uma única operação ou em um único dia. O jogo real é sobre quanto tempo você consegue sobreviver até se tornar proficiente o suficiente para prosperar. E a única maneira de sobreviver tempo suficiente é parando de se matar com operações ruins, impulsos não verificados e ação sem propósito. Os traders profissionais que eu conheço, os que acumularam riqueza real ao longo de anos e décadas, todos compartilham essa característica. Eles são silenciosos, não no sentido de que não falam, mas no sentido de que não precisam constantemente provar algo. Eles não precisam estar sempre certos, sempre ativos, sempre visíveis. Eles entendem que a verdadeira maestria é invisível para observadores casuais. É o iceberg onde você só vê a ponta, mas 90% da massa está submersa, escondida, silenciosa. Então aqui está meu desafio final para você. Na próxima semana, comprometa-se a reduzir seu número de operações pela metade. Só isso. Não estou pedindo que você mude sua estratégia. Não estou pedindo que você aprenda nada novo. Apenas opere metade das vezes que normalmente operaria. E observe o que acontece. Observe como isso muda sua mentalidade, sua taxa de acerto, sua rentabilidade. Observe como o simples ato de fazer menos revela oportunidades que você estava cego para ver. E se você descobrir, como eu descobri, que menos é genuinamente mais, então você terá dado o primeiro passo real em direção ao comportamento silencioso, em direção a se tornar o tipo de trader que o mercado não consegue eliminar facilmente. O tipo de trader que sobrevive aos mercados touro e urso porque não está tentando capturar cada movimento, mas apenas os que realmente importam. Porque no final, essa é a única diferença que verdadeiramente separa os profissionais do resto. Não é inteligência, não é capital, não é acesso à informação. É a capacidade de ficar quieto até que a única ação sensata seja se mover. É o comportamento silencioso, e é a coisa mais poderosa que você pode desenvolver neste jogo brutal e implacável que chamamos de trading. Talvez o maior especulador que já existiu. Mas não se engane, não vou te vender nenhuma fórmula mágica ou sistema infalível. O que vou revelar é muito mais valioso e infinitamente mais doloroso de aceitar. Jesse Livermore fez sua primeira operação aos 14 anos. 14. Enquanto outros garotos brincavam nas ruas de Boston, ele anotava cotações numa corretora de bucket shop. E sabe o que aconteceu? Ele ganhou dinheiro. Muito dinheiro. Aos 15 anos, havia acumulado mais que seu pai ganhava em anos de trabalho duro. Aos 20, os bucket shops de Boston o baniram porque ele ganhava demais. Aos 30, havia feito e perdido milhões, não uma vez, mas repetidamente. Agora presta atenção aqui, porque esse é o ponto crucial. Jesse Livermore não era um gênio matemático. Ele não tinha educação formal sofisticada. Ele não tinha informação privilegiada ou tecnologia avançada. Então por que ele conseguia, vezes após vezes, transformar nada em fortunas colossais? E por que, igualmente, conseguia perder tudo de novo? A resposta está numa verdade brutal que a maioria das pessoas nunca vai aceitar. Porque aceitar isso significa admitir que tudo que você acredita sobre sucesso financeiro está errado. Jesse descobriu que existem estágios psicológicos pelos quais todo especulador lucrativo precisa passar. Não são estágios opcionais. Não são atalhos que você pode pular comprando um curso ou lendo um livro. São passagens obrigatórias, cada uma mais cruel que a anterior. E se você não atravessa todas elas, o mercado vai te mastigar e cuspir fora sem misericórdia. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Onde você está agora? Você está naquele estágio inicial onde tudo parece fazer sentido? Onde você assiste vídeos, lê gráficos e pensa, eu entendo isso, posso fazer isso? Ou você já passou por aquele momento humilhante onde perdeu dinheiro real e sentiu aquele nó no estômago que não te deixa dormir? Ou talvez você esteja preso naquele limbo infernal onde você sabe o que fazer, mas simplesmente não consegue fazer?
Jesse Livermore identificou 3 estágios fundamentais na evolução de um especulador. Ele os viveu na própria carne, pagou o preço mais alto possível em cada um deles, e quando finalmente entendeu o padrão, já era tarde demais para ele pessoalmente. Mas não precisa ser tarde demais para você. O primeiro estágio, Jesse chamava de o especulador impulsivo. É aqui que 95% das pessoas entram no mercado e é aqui que 95% delas perdem tudo e desaparecem. Sabe por quê? Porque nesse estágio, você opera baseado em emoção pura. Você vê um movimento de preço e seu coração acelera. Você ouve uma notícia e imediatamente quer agir. Você sente essa urgência, essa coceira incontrolável de estar dentro do jogo, de estar fazendo algo. Jesse começou exatamente assim. Nos bucket shops de Boston, ele via os números mudando no quadro e algo nele simplesmente sabia quando comprar ou vender. Ele chamava isso de intuição, de feeling, e funcionava. Por um tempo, funcionava incrivelmente bem. Ele ficava rico em semanas, e então, de repente, perdia tudo em dias. O que Jesse demorou anos para entender foi que nesse primeiro estágio, você não está realmente especulando, você está jogando. E quando você joga, eventualmente, a casa sempre ganha. Sempre. Sem exceções. Você pode ter uma sequência de sorte incrível, você pode até ficar rico temporariamente, mas se você continuar jogando baseado em impulsos e emoções, o mercado vai tomar tudo de volta, com juros. Eu vejo isso todos os dias. Pessoas entram no mercado com alguns milhares, fazem operações baseadas em análises, que são apenas racionalizações de seus impulsos emocionais. Elas ganham 20%, 50%, às vezes 100% em pouco tempo. E o que fazem? Começam a contar para os amigos, postam nas redes sociais, começam a se ver como traders. O ego infla como um balão. E então vem a pancada. Uma operação vai mal. Mas em vez de sair, elas seguram, porque o mercado está errado, vai voltar. Elas dobram a aposta. Elas começam a usar margem. Elas transformam uma pequena perda numa catástrofe total. E quando finalmente acordam, já perderam não só os ganhos, mas o capital original também. Jesse perdeu sua primeira fortuna aos 21 anos. Ele tinha saído de Boston para Nova York, pensando que ia conquistar Wall Street do mesmo jeito que tinha dominado os bucket shops. Em poucas semanas, estava completamente quebrado. Tão quebrado que teve que pedir dinheiro emprestado para voltar para Boston. O que Jesse aprendeu nessa primeira destruição? Nada. Absolutamente nada. E sabe por quê? Porque o primeiro estágio não ensina através do entendimento, ele ensina através da repetição brutal. Você precisa ser destruído não uma vez, mas várias vezes, até que finalmente, em algum momento de desespero total, você para e pergunta: o que estou fazendo de errado? A maioria das pessoas nunca chega a fazer essa pergunta honestamente. Elas culpam o mercado, culpam a manipulação, culpam a falta de capital ou a má sorte. Qualquer coisa exceto olhar no espelho e admitir que o problema está na pessoa refletida de volta. Jesse foi diferente, não porque fosse mais inteligente, mas porque era teimoso demais para desistir. Ele voltou para Boston, reconstruiu seu capital nos bucket shops, voltou para Nova York e perdeu tudo de novo. Isso aconteceu 3 vezes. 3 vezes ele fez fortunas e 3 vezes ele as destruiu completamente. Mas na terceira vez, algo começou a mudar. Ele começou a perceber um padrão. Não no mercado ele já via padrões desde os 14 anos. O padrão que ele começou a ver estava nele mesmo. Ele percebeu que suas maiores perdas sempre vinham depois de suas maiores vitórias. Ele percebeu que quanto mais confiante ele se sentia, mais perigoso ficava para si mesmo. Esse é o momento crítico do primeiro estágio. É quando você começa a suspeitar que o inimigo não está lá fora, está aqui dentro. É quando você começa a entender que seus impulsos, suas emoções, seu ego, são as verdadeiras ameaças, não os movimentos do mercado. A transição do primeiro para o segundo estágio é marcada por uma percepção aterrorizante. Você está lutando contra você mesmo, e essa é uma guerra que você não pode vencer com força ou determinação. Você só pode vencer através da rendição. Mas antes de falar sobre o segundo estágio, preciso que você entenda algo fundamental. Se você está lendo isso e pensando, eu já sei disso, isso é básico, então você ainda está firmemente preso no primeiro estágio. Porque conhecer intelectualmente e entender visceralmente são coisas completamente diferentes. Jesse sabia, intelectualmente, desde muito jovem, que não devia operar por impulso. Ele sabia que devia ter um sistema. Ele sabia que devia controlar suas emoções. Mas saber isso não mudou absolutamente nada no seu comportamento por anos. Por anos. Ele continuou fazendo as mesmas coisas autodestrutivas, observando a si mesmo fazer essas coisas e sendo completamente incapaz de parar. Essa é a verdadeira tortura do primeiro estágio. Você começa a ver seus próprios padrões destrutivos, mas ainda não tem o controle necessário para mudá-los. É como ser um passageiro no seu próprio carro, vendo você mesmo dirigir em direção a um precipício, gritando para parar, mas sem conseguir alcançar o volante. Agora vamos falar sobre o segundo estágio, o que Jesse eventualmente chamou de o especulador técnico. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante,
Porque esse é o estágio onde a maioria das pessoas que sobrevivem ao primeiro estágio ficam presas pelo resto da vida. No segundo estágio, você já aprendeu a lição básica. Não pode operar por impulso puro. Então, o que você faz? Você busca conhecimento. Você estuda padrões de preço. Você aprende sobre suporte e resistência. Você descobre médias móveis, bandas de Bollinger, MACD, RSI e uma infinidade de outros indicadores técnicos. Você lê livros, assiste cursos, talvez até pague por mentorias caras. E sabe de uma coisa? Tudo isso ajuda. Realmente ajuda. Você começa a ter um framework, uma estrutura para suas decisões. Você não está mais operando completamente no escuro. Você tem razões técnicas para suas entradas e saídas. Você pode explicar suas operações de uma forma que soa racional e profissional. Jesse entrou no segundo estágio depois de sua terceira falência. Ele começou a estudar o mercado de uma forma completamente diferente. Ele começou a anotar meticulosamente cada operação, cada movimento de preço, cada padrão que observava. Ele desenvolveu teorias sobre como o mercado se movia, sobre pivot points, sobre resistências e suportes. E funcionou. Pela primeira vez na vida, Jesse não estava apenas tendo sorte aleatória. Ele estava genuinamente começando a entender a mecânica do mercado. Ele fez sua primeira grande fortuna real, não milhares, mas milhões de dólares, usando essa abordagem mais sistemática e técnica. Mas aqui está o problema insidioso do segundo estágio. E presta muita atenção nisso, porque essa é a armadilha que captura quase todo mundo. Quando você se torna tecnicamente proficiente, você começa a acreditar que agora tem controle. Você tem um sistema, você tem regras, você tem disciplina. Você é um trader de verdade agora, não um jogador amador. E é exatamente nesse ponto de máxima confiança técnica que o mercado prepara sua destruição mais devastadora. Porque o segundo estágio ainda está preso numa ilusão fundamental. A ilusão de que você pode prever o mercado, de que você pode estar certo a maior parte do tempo, de que seu sistema técnico é sua vantagem competitiva. Jesse teve sua maior perda, aquela que quase o destruiu completamente. Não quando era um novato impulsivo. Foi quando ele era um especulador técnico experiente, confiante e sistemático. Foi em 1906. Ele tinha desenvolvido um sistema elaborado para operar algodão. Ele tinha estudado os padrões sazonais, tinha analisado anos de dados históricos, tinha calculado os níveis de pivô com precisão matemática. E então, ele entrou com uma posição massiva, convencido de que seu sistema era infalível. O algodão se moveu contra ele, violou todos os seus níveis técnicos de forma que parecia impossível, segundo sua análise. Ele segurou a posição porque seu sistema dizia que o mercado estava errado, que eventualmente voltaria. Não voltou. Ele perdeu quase tudo, não por falta de conhecimento técnico. Ele provavelmente sabia mais sobre os padrões de preço do algodão do que qualquer pessoa viva na época. Ele perdeu porque ainda estava operando sob a ilusão de que a análise técnica dava controle sobre o mercado. Aqui está a verdade que destrói o segundo estágio. O mercado não liga para sua análise técnica. Os padrões funcionam até não funcionarem mais. Os sistemas funcionam até pararem de funcionar. E quando param, eles param de uma forma que parece projetada especificamente para maximizar sua perda. Você pode estar operando com um sistema que tem 70% de taxa de acerto. Incrível, certo? Exceto que esse 30% que perde pode facilmente eliminar todo o lucro dos 70% que ganha, se você não entender algo muito mais profundo sobre o jogo que está jogando. Jesse passou anos preso no segundo estágio. Ele aperfeiçoava seu sistema, ajustava seus parâmetros, testava novas teorias. Ele ficava rico. Depois perdia uma parte significativa. Depois se recuperava, depois perdia de novo. Era como uma montanha-russa interminável de sucessos técnicos, seguidos de falhas técnicas. O que ele não entendia, o que levou décadas para compreender completamente, é que análise técnica não é sobre prever o futuro. É sobre gerenciar probabilidades. E gerenciar probabilidades não é primariamente um exercício técnico, é um exercício psicológico. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Jesse tinha uma regra técnica muito clara. Sempre colocar stop loss. Sempre. Sem exceções. Era parte do seu sistema. Ele sabia, intelectualmente, que essa regra o salvaria de perdas catastróficas. E ainda assim, repetidamente, ele violava essa regra. Por quê? Porque no calor do momento, quando o preço estava se aproximando do seu stop, sua mente começava a racionalizar. É só um movimento temporário. O mercado está sendo manipulado. Se eu sair agora, vou perder dinheiro. Mas se eu segurar só mais um pouco, isso não é um problema técnico. Você pode ter o melhor sistema do mundo, com backtests impecáveis e lógica perfeita, e ainda assim destruir sua conta porque não consegue executar o sistema consistentemente quando suas emoções estão envolvidas. O segundo estágio é onde você acumula conhecimento, mas conhecimento sem execução consistente é completamente inútil. Na verdade, é pior que inútil, porque te dá uma falsa sensação de segurança. Você pensa que está no controle porque tem um plano,
Mas controle real significa executar o plano, mesmo quando cada fibra do seu ser está gritando para fazer outra coisa. Jesse notou algo fascinante durante seus anos no segundo estágio. Ele percebeu que podia dar seu sistema exato para outra pessoa, explicar todas as regras, todos os sinais, toda a lógica. E essa pessoa não conseguiria replicar seus resultados. Por quê? Porque o sistema não era realmente o que fazia a diferença. Havia algo mais profundo acontecendo, algo que Jesse ainda não conseguia articular completamente, mas que ele sentia intuitivamente. Tinha a ver com como ele se relacionava com o mercado, com sua capacidade de aceitar estar errado, com sua disposição de cortar perdas imediatamente sem debate interno. E aqui, chegamos ao ponto crucial que separa o segundo do terceiro estágio. A transição acontece quando você finalmente aceita uma verdade absolutamente fundamental. Você não pode vencer o mercado. Você só pode participar dele com humildade. Isso soa como derrotismo, mas é exatamente o oposto. É a libertação mais profunda que um especulador pode experimentar. Quando você para de tentar vencer, quando você para de tentar provar que é mais esperto que o mercado, quando você aceita que seu papel é simplesmente alinhar-se com o que está acontecendo, não com o que você pensa que deveria acontecer, tudo muda. Jesse teve seu momento de clareza não num momento de sucesso, mas num momento de completa derrota. Ele tinha acabado de perder tudo de novo. Estava na casa dos 40 anos. Tinha feito e perdido fortunas múltiplas e estava sentado sozinho no seu escritório, olhando para gráficos vazios. E naquele momento de absoluto fundo do poço, ele finalmente entendeu. O mercado não estava lá para validar sua inteligência ou suas teorias. O mercado simplesmente era. Ele se movia segundo suas próprias leis, impulsionado por milhões de decisões humanas, por medo e ganância coletivos, por forças que nenhuma análise técnica poderia capturar completamente. Sua única escolha era aceitar isso ou continuar batendo a cabeça contra a mesma parede indefinidamente. E agora chegamos ao terceiro estágio, o estágio final que Jesse chamava de o especulador psicológico. Pouquíssimas pessoas chegam aqui, e das que chegam, muitas não ficam, porque esse estágio exige algo que vai contra toda a nossa programação biológica e social. No terceiro estágio, você entende que especulação é fundamentalmente um jogo psicológico, não sobre a psicologia do mercado, essa você já estudou no segundo estágio. É sobre sua própria psicologia, sobre como você funciona sob pressão, sobre seus medos mais profundos e suas ganâncias mais escondidas. Jesse chegou no terceiro estágio e finalmente começou a fazer dinheiro de uma forma completamente diferente. Não mais dinheiro, perder dinheiro, fazer dinheiro, perder dinheiro. Era uma progressão constante, quase chata, de crescimento de capital. E sabe por quê? Porque ele tinha parado de lutar. Ele desenvolveu o que chamava de o método de menor resistência. Não era um sistema técnico, embora ele ainda usasse análise técnica. Era uma filosofia operacional. Ele esperava até que o mercado mostrasse claramente sua direção, até que a linha de menor resistência fosse óbvia. E então, ele se alinhava com ela sem ego, sem opinião, sem necessidade de estar certo. Se o mercado começava a se mover contra ele, ele saía. Não porque seu stop foi atingido, mas porque o mercado estava dizendo que ele havia lido errado a situação. Não havia drama, não havia agonia de decisão. Era mecânico, quase indiferente. Mas aqui está o que é contra-intuitivo sobre essa abordagem. Você pensaria que operar sem emoção, mecanicamente, seria frio e calculista. Na realidade, para Jesse, foi profundamente libertador. Porque pela primeira vez em décadas, ele não estava em guerra consigo mesmo. O mercado fazia o que fazia. Ele respondia apropriadamente e não havia conflito interno. Ele podia ter 10 perdas seguidas e isso não afetava sua próxima operação. Porque cada operação era independente. Cada uma era simplesmente uma expressão de ler o mercado naquele momento específico. Jesse fez sua maior fortuna no terceiro estágio. Em 1929, ele vendeu a descoberto o mercado antes do grande crash. As pessoas pensam que foi porque ele previu o crash. Não foi. Ele simplesmente leu a ação de preço, viu que a linha de menor resistência estava para baixo e se posicionou de acordo. Sem teoria elaborada, sem previsão dramática. Só observação e execução. Ele ganhou $100 milhões naquela operação. Em dinheiro de 1929. Uma fortuna absolutamente astronômica. E você sabe o que é interessante? Ele não estava eufórico. Ele tinha feito a operação certa no momento certo, e o mercado o havia recompensado. Era isso. Mas aqui está a parte tragicômica da história de Jesse Livermore, e isso é crucial para entender. Mesmo depois de alcançar o terceiro estágio, mesmo depois de dominar a psicologia da especulação, ele eventualmente perdeu tudo de novo. Por quê? Porque ele se afastou dos seus próprios princípios. Nos anos após 1929, Jesse começou a operar cada vez menos como um especulador psicológico e mais como um investidor. Ele começou a formar opiniões sobre o valor intrínseco de empresas. Ele começou a se casar com suas posições. Ele voltou para o segundo estágio e eventualmente até para o primeiro, tomando decisões baseadas em ego e em necessidade de provar algo. Em 1934,
Ele declarou falência pela última vez. O maior especulador da história tinha perdido tudo, de novo. E em 1940 ele se suicidou. Essa é a realidade brutal. Nem mesmo Jesse Livermore, o homem que identificou os 3 estágios, conseguiu permanecer consistentemente no terceiro. Então, o que isso significa para você? Significa que não existe chegada final. Não existe momento onde você venceu o jogo e agora pode relaxar. A especulação lucrativa é uma prática diária, uma vigilância constante sobre seus próprios padrões psicológicos. Deixa eu te contar onde você provavelmente está agora. Se você está começando, cheio de entusiasmo, achando que descobriu algo que outros não viram, você está no primeiro estágio. E você vai perder dinheiro. Não é uma possibilidade. É uma certeza. A única questão é quanto você vai perder e o quão rápido você vai aprender. Se você já perdeu dinheiro, já se queimou algumas vezes e agora está estudando seriamente, desenvolvendo sistemas, testando estratégias, você está no segundo estágio e você provavelmente vai ficar aqui por anos. A maioria das pessoas fica aqui para sempre, fazendo dinheiro ocasionalmente, perdendo dinheiro frequentemente, sempre achando que o próximo ajuste no sistema vai ser a resposta. Se você conseguir eventualmente aceitar que o problema não é seu sistema, mas sua execução. Se você conseguir reconhecer que seus piores inimigos são seu ego, seu medo e sua ganância. Se você conseguir desenvolver a humildade de alinhar-se com o mercado em vez de tentar dominá-lo, então você tem uma chance, apenas uma chance, de alcançar o terceiro estágio. E mesmo se você chegar lá, mesmo se você alcançar esse nível de maestria psicológica, você vai precisar lutar todos os dias para permanecer lá. Porque é fácil escorregar de volta. É fácil começar a acreditar novamente que você é especial, que você venceu o jogo, que agora você pode relaxar sua disciplina. Aqui está minha pergunta final para você, e eu quero que você responda honestamente, não para mim, mas para você mesmo. Você está disposto a atravessar esses estágios? Você está disposto a ser destruído financeiramente múltiplas vezes? Você está disposto a confrontar suas ilusões mais profundas sobre si mesmo? Porque se você não está, se você está procurando um atalho, um sistema mágico, um indicador secreto, então você está desperdiçando seu tempo. O mercado vai te mastigar e cuspir fora, e você vai se juntar aos 95% que tentam e falham. Mas se você está disposto a fazer o trabalho real, o trabalho psicológico, não apenas o trabalho técnico, se você está disposto a olhar honestamente para seus padrões autodestrutivos e mudá-los, não importa quanto tempo leve. Se você pode desenvolver a humildade de aceitar que você nunca vai dominar o mercado, apenas aprender a dançar com ele, então talvez, apenas talvez, você tenha uma chance. Jesse Livermore nos deixou um legado, não de sistemas técnicos ou indicadores secretos, mas de entendimento psicológico. Ele nos mostrou que a jornada de um especulador não é sobre aprender a ler gráficos, é sobre aprender a ler a si mesmo. Ele nos mostrou que você vai falhar repetidamente e que essas falhas não são obstáculos no caminho, elas são o caminho. Cada destruição financeira é uma oportunidade de ver mais claramente quem você realmente é sob pressão. E ele nos mostrou, através de sua própria vida trágica, que mesmo quando você alcança a maestria, você nunca pode parar de praticar. A vigilância sobre si mesmo nunca termina. Então, onde você está? Primeiro estágio, operando por impulso e emoção destinado a perder. Segundo estágio, tecnicamente proficiente, mas psicologicamente inconsistente, preso num ciclo interminável. Ou você está começando a vislumbrar o terceiro estágio, aquele lugar raro de alinhamento psicológico, onde você finalmente para de lutar contra si mesmo? A resposta honesta a essa pergunta vai determinar não apenas quanto dinheiro você vai fazer ou perder nos mercados. Vai determinar quanto sofrimento desnecessário você vai experimentar e quanto tempo você vai desperdiçar perseguindo ilusões. Jesse Livermore passou décadas aprendendo essas lições. Eu acabei de te entregar elas de graça. A questão agora é, você vai realmente ouvir ou vai precisar aprender da maneira difícil, como Jesse, como eu, como todo mundo que já tentou esse jogo? O mercado está esperando sua resposta, e ele não tem pressa nenhuma. Escuta, vou te contar sobre o demônio mais silencioso que existe no trading. Aquele que te observa enquanto você jura que desta vez será diferente. Aquele que sussurra no seu ouvido enquanto você vê os preços subirem sem você dentro. Eu perdi mais dinheiro perseguindo movimentos que já tinham acontecido do que a maioria das pessoas ganha em uma vida inteira. E a parte mais cruel. Eu sabia exatamente o que estava fazendo cada vez que apertava o botão de compra. Sabia que era FOMO, sabia que estava atrasado, sabia que as probabilidades estavam contra mim.
mas entrava mesmo assim. Por quê? Porque existe um impulso invisível operando dentro da tua mente que é mais poderoso que qualquer lógica, qualquer estratégia, qualquer conhecimento técnico que você possa ter acumulado. Durante anos eu achei que FOMO era apenas sobre ganância, sobre querer ficar rico rápido, sobre não querer perder oportunidades. Que idiota fui. FOMO não é sobre ganância. É sobre algo muito mais primitivo, muito mais profundo, muito mais enraizado na sua biologia do que você imagina. É sobre sobrevivência, sobre status, sobre a necessidade tribal de não ficar para trás. E quando você entende isso, quando realmente compreende a verdadeira natureza desse impulso, tudo muda. Você percebe que não está lutando contra o mercado, está lutando contra milhões de anos de evolução humana que te programaram para fazer exatamente a coisa errada, no momento errado. Hoje vou revelar como esse impulso invisível funciona, porque ele te engana mesmo quando você sabe melhor. E mais importante, como eu finalmente aprendi a desarmá-lo depois de perder fortunas perseguindo sombras. E te aviso desde já, o que vou compartilhar vai contra tudo que os influenciadores de trading te ensinam. Eles querem que você acredite que basta disciplina, que basta seguir regras, que basta ter um plano. Mas isso é conversa de quem nunca sentiu o verdadeiro poder desse impulso. De quem nunca ficou acordado às 3 da manhã, vendo uma criptomoeda subir 40%, enquanto você está de fora, sentindo suas entranhas se retorcerem, sentindo que o universo inteiro está ficando rico, enquanto você fica para trás. Deixa eu te contar sobre uma noite específica em março de 2017. Bitcoin tinha saído de $1.200 e estava voando. Eu tinha vendido minha posição em 1.350, feliz com meu lucro de 12%. Sensato, certo? Gerenciamento de risco perfeito, certo? Errado, porque enquanto eu dormia congratulando minha sabedoria, o preço continuou subindo. 1.400, 1.500, 1.600. E a cada notificação no meu celular, algo dentro de mim começou a se contorcer. Não era ganância, era pânico puro. O pânico de estar perdendo algo épico, algo que eu nunca mais veria novamente, algo que contaria para meus netos. A sensação de que cada segundo que passava fora do mercado era dinheiro sendo deixado na mesa. Eu já tinha estudado FOMO, já tinha lido sobre vieses cognitivos, já sabia intelectualmente que estava sendo irracional. Mas saber não importa quando o impulso te domina. Às 2h47 da manhã, eu reentrei em Bitcoin a $1.680. Coloquei o dobro do capital que tinha antes, porque afinal precisava compensar o movimento que tinha perdido. E claro, adivinha o que aconteceu? O preço fez um pico em 1.710 e despencou. Em menos de 5 dias, estava de volta a 1.400. Que eu tinha transformado um lucro sólido de 12% em uma perda de 18%, perseguindo um movimento que já tinha acontecido. Essa não foi a primeira vez, e definitivamente não foi a última, porque o impulso invisível do FOMO não aprende com experiência. Ele não se importa com suas perdas anteriores. Ele é ativado toda vez que você vê movimento sem estar dentro. É como fome ou sede, não é uma decisão racional. É uma compulsão biológica. E aqui está o que ninguém te conta. Todos os traders profissionais que você admira sentem esse impulso também. A diferença não é que eles não sentem FOMO, é que eles desenvolveram um sistema para neutralizá-lo antes que ele destrua suas contas. Mas antes de eu te mostrar esse sistema, você precisa entender exatamente como esse impulso funciona, porque sem esse conhecimento, você vai continuar caindo na mesma armadilha. O FOMO não é um sentimento único, é uma cascata neuroquímica complexa, que sequestra seu cérebro de 3 maneiras distintas. Primeira, ativação da amígdala. Quando você vê um ativo subindo sem você, seu cérebro primitivo interpreta isso como um perigo de extinção. Seus ancestrais que viram a tribo partir sem eles, morreram sozinhos na selva. Então seu cérebro grita, entre agora ou morra. Não importa que você esteja sentado confortavelmente na sua casa, seu sistema límbico acredita que sua sobrevivência está em risco. Segunda, liberação de dopamina. O movimento do preço cria antecipação de recompensa. E a antecipação é mais viciante que a recompensa em si. Seu cérebro está liberando dopamina, imaginando os lucros que você vai fazer. E essa química te deixa literalmente incapaz de pensar racionalmente. É o mesmo mecanismo que torna jogadores de cassino viciados. Eles não são estúpidos. Eles estão drogados pela própria química cerebral. Terceira, dor social. Humanos são animais sociais. E nossos cérebros processam exclusão social usando os mesmos circuitos neurais que processam dor física. Quando você vê outras pessoas lucrando e você está de fora, seu cérebro registra isso como dor real. Por isso, dói tanto ver oportunidades passarem. Não é metáfora, é literal. Seu cérebro está sentindo dor e buscando qualquer forma de parar essa dor. E a forma mais rápida? Entrar no movimento, mesmo atrasado. Agora, multiplica esses 3 mecanismos pelo efeito das redes sociais. Antigamente, você via o movimento dos preços e talvez conversava com alguns traders. Hoje você tem Twitter, Telegram, Discord e YouTube, todos gritando, isso vai para a lua. Se você não está dentro, você está perdendo.
Última chance de entrar. Você está sendo bombardeado por evidência social de que todos estão lucrando exceto você. E evidência social é uma das forças psicológicas mais poderosas que existem. Deixa eu te dar um exemplo de como isso funciona na prática. Em janeiro de 2021, GameStop começou a se mover. Saiu de $20 e foi para 40. Eu observei, interessante, pensei. Fui para 60, depois 80. Minha pulsação começou a acelerar. A cada screenshot de ganhos no Reddit, a cada história de alguém pagando dívidas estudantis, a cada post de "segurem firme", meu cérebro inundava com neuroquímicos. Não entrei a 80, mostrei disciplina. Não entrei a 120, fiquei firme. Mas a 200? A 250? A essa altura, o FOMO tinha me consumido completamente. Eu não estava mais pensando. Estava reagindo. Entrei com uma posição substancial a $280, convencido de que isso iria para 1.000. O que aconteceu depois você já sabe. O preço explodiu para 480 e depois colapsou brutalmente. Eu saí com perda significativa, não no fundo, mas muito longe do meu ponto de entrada. E o pior de tudo, eu tinha visto esse padrão 1000 vezes antes. Eu sabia como essas histórias terminam. Mas o impulso invisível foi mais forte que meu conhecimento. Esse é o ponto crucial que você precisa entender. Saber intelectualmente que é FOMO não te protege do FOMO. Porque o impulso não vive na parte racional do seu cérebro. Vive na parte primitiva que controla suas ações antes que você tenha chance de pensar. Então, qual é a solução? Como você luta contra sua própria biologia? A resposta que ninguém quer ouvir é esta: você não luta. Você não pode vencer uma guerra contra sua neurologia. O que você faz é criar sistemas externos que tomam decisões por você antes que o impulso seja ativado. Deixa eu explicar como funciona na prática. Primeira regra do meu sistema: nunca, jamais, sob nenhuma circunstância, entre em uma posição que não estava no meu radar antes dela começar a se mover. Se eu não estava observando determinado ativo antes do movimento, então, para mim, esse movimento não existe. É invisível. É como se não estivesse acontecendo. Isso parece simples, mas é incrivelmente difícil de executar. Porque o impulso diz: mas isso é diferente. Olha o volume, olha o momentum. Você vai perder a chance da vida. E todas essas coisas podem ser verdadeiras, mas não importam. A regra existe precisamente para me proteger quando meu julgamento está comprometido. Quando você vê algo subindo 50% em 2 dias e todos estão falando sobre isso, seu julgamento está comprometido. Você não pode confiar em si mesmo nesse momento. A regra decide por você. Segunda regra: só considero entradas em retrocessos, nunca em rompimentos de máxima. O mercado respira, sobe e corrige, sobe e corrige. Se perdi o movimento inicial, espero pacientemente pelo próximo retrocesso. Posso perder oportunidades? Claro que sim. Às vezes o ativo vai direto sem olhar para trás, mas muito mais frequentemente há correções que oferecem pontos de entrada mais seguros. E aqui está a parte crucial. Se o ativo é realmente tão forte, ele vai fazer novas máximas depois da correção, e eu estarei dentro com um ponto de entrada melhor e risco menor. Terceira regra: tenho um diário de FOMO. Toda vez que sinto o impulso de entrar em algo atrasado, em vez de entrar, escrevo no diário. Anoto o ativo, o preço, por que quero entrar, e classifico a intensidade do FOMO de 1 a 10. Então marco para revisar daqui a uma semana. Quando volto uma semana depois, em 80% dos casos, o movimento que me estava torturando já reverteu, ou consolidou, ou ofereceu pontos de entrada melhores. Esse diário me salvou literalmente centenas de milhares de dólares ao tornar visível o padrão que minha mente emocional não consegue ver no momento. Mas vou te contar algo que a maioria dos coaches de trading nunca admitirá. Mesmo com todas essas regras, mesmo com anos de experiência, ainda sinto o impulso. A diferença agora é que eu reconheço a sensação pelo que ela é. Quando meu peito aperta vendo um gráfico subir, quando minha respiração acelera, quando meus dedos coçam para abrir uma posição, eu sei que é o impulso invisível. E nesse momento, faço o oposto do que ele quer. Se o impulso diz compra, eu fecho a plataforma. Se o impulso diz entre agora, eu vou caminhar. Se o impulso diz você está perdendo tudo, eu respiro fundo e reviso minhas outras posições que estão funcionando. Tenho uma técnica específica que uso chamada a pausa dos 20 minutos. Quando sinto o FOMO intenso, coloco um timer de 20 minutos e me comprometo a não fazer absolutamente nada relacionado a trading durante esse tempo. Posso fazer qualquer outra coisa, assistir vídeos, ler, fazer flexões, mas não posso tocar na plataforma. E aqui está a mágica. Em 90% dos casos, após 20 minutos, o impulso diminuiu o suficiente para eu pensar com clareza. A urgência irracional passa, e consigo avaliar a situação objetivamente. Outra coisa que aprendi: FOMO é amplificado pela solidão. Quando você está sozinho na frente das telas, o impulso te domina completamente. Mas se você tem alguém para falar, alguém que entende trading e pode ser sua voz da razão, o impulso perde poder. Eu tenho 2 parceiros de trading que posso mensagear a qualquer hora. Não para pedir conselhos, mas apenas para dizer: estou sentindo FOMO pesado em XYZ. Me ajuda a não fazer besteira.
Só o ato de externalizar o impulso já reduz seu poder sobre você. Agora, aqui está a verdade mais difícil de aceitar sobre FOMO. Você nunca vai pegá-los todos. Nunca. Enquanto você viver, haverá ativos subindo 10x, 50x, 100x sem você dentro. Haverá histórias de pessoas ficando ricas da noite para o dia. Haverá movimentos épicos que você assistirá de fora. E isso vai doer. Sempre vai doer. A questão não é eliminar a dor, é aceitar que essa dor faz parte do jogo. É o preço de admissão para ser um trader de longo prazo. Pensa assim. Um atirador de elite não atira em todo o alvo que vê. Ele espera pelo tiro perfeito. Aquele que tem a maior probabilidade de sucesso. Ele vê dezenas, talvez centenas de alvos potenciais que ele não atira. E ele não sente FOMO por cada alvo perdido, porque ele entende que sua vantagem está na seletividade. O trading é exatamente igual. Sua vantagem não vem de pegar todos os movimentos. Vem de pegar apenas aqueles onde as probabilidades estão esmagadoramente a seu favor. Tem uma estatística que mudou completamente minha perspectiva. Estudos mostram que 90% dos seus lucros no trading virão de menos de 10% das suas operações. Deixa isso penetrar. 9 em cada 10 operações são essencialmente ruído. Apenas 1 em cada 10 realmente importa. Então por que você está correndo atrás de todos os movimentos? Por que está deixando o FOMO te empurrar para operações aleatórias? Você deveria estar gastando sua energia identificando aquele 10% que realmente importa e tendo a paciência para esperar por eles. Eu aprendi isso da maneira mais cara possível. Em 2018 fiz 47 operações. Sabe quantas realmente contribuíram para meu lucro anual? 4. 4 operações de 47. As outras 43 foram essencialmente desperdício de tempo, energia e capital. Algumas foram pequenos lucros, algumas foram pequenas perdas, mas no final foram apenas ruído. Se eu tivesse feito apenas aquelas 4 operações e ficado em cash o resto do ano, teria economizado meses de estresse e terminado com o mesmo resultado. Mas aqui está o problema. Você não sabe antecipadamente quais operações serão aquelas 10% vitoriosas. Então você precisa de um sistema para estar posicionado quando elas aparecem, sem desperdiçar capital e energia psicológica correndo atrás de tudo mais. E esse sistema se resume a isto: lista de observação rigorosa, critérios de entrada estritos e paciência brutal. Mantenho uma lista de no máximo 15 ativos que estudo profundamente. Conheço seus padrões, seus fundamentos, seus participantes principais. E só opero esses 15. Nada mais. Quando um deles atende meus critérios de entrada específicos, eu ajo. Quando não, eu espero. Simples assim. Os critérios de entrada são objetivos e não negociáveis. Por exemplo, preciso de um retrocesso de pelo menos 30% desde a última máxima significativa. Preciso ver volume diminuindo na correção. Preciso identificar um nível técnico claro para meu stop. Se essas condições não estão presentes, não importa o quão atraente o ativo pareça. Não importa quantas pessoas estão falando sobre ele. Não importa o quanto meu FOMO está gritando. Não entro. O sistema decide, não eu. E a paciência brutal é exatamente o que parece. Há semanas, às vezes meses, onde nenhum dos meus 15 ativos atende os critérios. Durante esse tempo, não faço nada. 0 operações. E isso é agonizante. Todo dia vejo coisas subindo, vejo pessoas lucrando, vejo oportunidades aparentes por todo lado. Mas nenhuma delas está na minha lista, ou nenhuma atende meus critérios. Então fico em cash, mãos amarradas, assistindo o show. E sabe o que acontece? Invariavelmente, os movimentos que me tentaram revertem, ou as pessoas que entraram ficam presas, ou novas oportunidades melhores aparecem. Aqui está uma verdade que levei uma década para aceitar completamente. O melhor trader não é aquele que faz mais dinheiro em um ano, é aquele que ainda está no jogo depois de 10 anos. Porque este mercado tem uma forma de expulsar todos que não respeitam suas regras. Você pode ter anos brilhantes, pode fazer fortunas em corridas de touro, pode se sentir invencível. Mas se você não tem um sistema para gerenciar FOMO, eventualmente ele vai te destruir. Pode não ser hoje, pode não ser esse ano, mas vai acontecer. Porque o mercado sempre oferecerá aquela oportunidade irresistível, aquele movimento que você não pode perder, aquela chance de fazer um ano em um mês. E se você morder a isca, se deixar o impulso invisível te controlar, você vai implodir. Deixa eu te dar um exemplo final que ilustra tudo isso perfeitamente. Em dezembro de 2020, eu estava sentado em bastante cash, esperando por configurações. Bitcoin estava subindo, altcoins explodindo, todo mundo ficando rico. Meu FOMO estava em nível 9 de 10. Todo dia era tortura. Mas nenhuma das minhas condições estava sendo atendida, os ativos na minha lista tinham corrido demais. Então, fiquei de fora, odiando cada minuto. Depois, em janeiro, veio a correção. Bitcoin caiu 30%, altcoins sangraram 50% a 70%. E adivinha o que aconteceu? 3 ativos da minha lista atingiram meus critérios de entrada exatos. Entrei com convicção, com tamanho de posição apropriado, com stops claros. Quando o mercado reverteu em fevereiro, essas posições me fizeram mais dinheiro do que teria feito correndo atrás de tudo em dezembro. A lição?
FOMO te empurra para entrar nos piores momentos possíveis, quando os riscos são máximos e as recompensas são mínimas. Paciência te posiciona para entrar nos melhores momentos possíveis, quando os riscos são gerenciáveis e as recompensas são assimétricas. Mas a paciência requer que você tolere a dor de ficar de fora. Requer que você aceite que vai perder movimentos. Requer que você confie no seu sistema mais do que nas suas emoções. Então aqui está meu desafio para você. Nas próximas 2 semanas, toda vez que sentir FOMO, não haja. Apenas observe o impulso. Sinta onde ele vive no seu corpo. Note como sua respiração muda, como seus pensamentos se tornam urgentes, como você começa a racionalizar. Apenas observe. Não julgue, não haja. Depois de 2 semanas, você terá desenvolvido consciência do impulso invisível. E consciência é o primeiro passo para desarmá-lo. Porque aqui está a verdade final. Você nunca vai eliminar FOMO completamente. Ele sempre estará lá, sussurrando, tentando te empurrar. Mas você pode aprender a reconhecê-lo, a nomeá-lo, a vê-lo pelo que realmente é. Não um sinal de que você precisa agir, mas um sinal de que você precisa pausar. E nessa pausa, nesse espaço entre o impulso e a ação, está toda a diferença entre um trader que sobrevive e um trader que prospera. O impulso invisível nunca desaparece, mas seu poder sobre você pode diminuir até se tornar apenas mais um ruído de fundo que você reconhece e ignora. E quando você chega nesse ponto, quando pode assistir movimentos épicos sem se mover, quando pode ver oportunidades aparentes sem perseguir, quando pode sentar em cash por semanas sem agonia, então você finalmente se tornou o tipo de trader que o mercado não pode destruir. E essa, meu amigo, é a única vitória que realmente importa neste jogo brutal que chamamos de trading.